A história do Kanato de Astracan geralmente é considerada no contexto entre a Horda de Ouro e o Tsarado de Moscou, como um breve episódio antes dos verdadeiros acontecimentos. Enquanto isso, Astracan era o lugar onde questões bastante práticas eram resolvidas. Controlar o Baixo Volga era dominar o comércio, as receitas e o fluxo de pessoas. E qualquer um que realmente quisesse ter influência nesta região, de uma forma ou de outra, acabava esbarrando em Astracan. E neste vídeo, vamos percorrer o caminho desde o surgimento do Kanato, nas ruínas da Horda, até o seu desaparecimento do mapa político. E antes de começarmos, saúdo todos os espectadores do canal História Incrível. Obrigado por estarem aqui e por nos apoiarem com curtidas e comentários gentis. Agradeço especialmente aos patrocinadores do canal, que tornam vídeos como este possíveis. Agora vamos entender por que o Baixo Volga se tornou certa vez a chave de toda a Eurásia. Mas nosso relato de hoje não deve começar com o Kanato, e sim com o lugar onde ele surgiu. O Baixo Volga nunca foi apenas uma questão de geografia. Por esse rio passavam mercadorias do leste para o norte, desciam peles e prata, enquanto subiam tecidos, especiarias, armas e pessoas. O Volga conectava a estepe, o Cáucaso, a Ásia Central e as terras eslavas em um único sistema de troca, onde dinheiro, poder e influência fluíam quase tão continuamente quanto a própria água. Aqui não era necessário possuir vastos territórios ou ser forte, bastava controlar as travessias, as fozes, os mercados e os pontos de coleta de impostos. O peixe alimentava as cidades, o sal garantia renda estável e o comércio trazia recursos constantes, ao contrário dos ataques nômades. É por isso que mantinham o controle sobre o Baixo Volga. Desde o início, esta terra foi uma região de fronteira. Nômades vinham e iam, cidades surgiam e desapareciam, e o poder mudava com mais frequência do que o nome das tribos. Por isso, quando a Horda de Ouro se desintegrou, o Baixo Volga se tornou um prêmio pelo qual todos que tinham força e ambição começaram a lutar. Mas vamos falar sobre isso com um pouco mais de detalhes. A desintegração da Horda de Ouro no século XV não foi imediata, sendo marcada por crises, conflitos internos e perda de controle das regiões periféricas. Após a morte do Khan Tatamish e as campanhas de Timur, o sistema da Horda começou a se desintegrar. E até meados do século XV, em seu lugar, já existiam vários kanatos independentes. Um deles foi o estado nas terras baixas do Volga, que os contemporâneos conheciam pelo nome de Kadzhi-Tarkan. Agora vamos esclarecer alguns termos. Astracan, como conhecemos hoje, ainda não existia naquela época. O centro do Kanato era a cidade de Kadzhi-Tarkan, localizada rio acima do Volga em relação à futura Astracan. O Kanato se formou ao redor dessa cidade e posteriormente ficou conhecido como Kanato de Astracan. Por quê? Simplesmente porque, quando os historiadores dos séculos XVII ao XIX começaram a sistematizar o passado, eles precisaram de nomes estáveis e compreensíveis. Era inconveniente dizer Kanato de Kadzhi-Tarkan, pois a cidade já havia desaparecido naquela época e a região era conhecida por todos como região de Astracan. Por isso, os estados dos séculos XV e XV. Primeiro, passaram a ser chamados de Kanato de Astracan pela região, e não pela sua verdadeira capital. Neste vídeo, também o chamaremos de Kanato de Astracan. Normalmente, a data de fundação do Kanato de Astracan é considerada 1459, quando o poder em Kadzhi-Tarkan foi consolidado pelo Khan Mahmud, descendente da dinastia da Horda. Ele não era um governante qualquer, mas sim um representante da mesma tradição política que os Khãs de Kazan ou da Crimeia. Seu poder se baseava no modelo da Horda, ou seja, no costume de governar por meio da cobrança de tributos, controle das rotas e reconhecimento por parte dos vizinhos. Por isso, os novos Khãs se autodenominavam herdeiros da Horda não por alguma nostalgia, mas porque, para todos ao redor, desde as tribos das estepes até os governantes vizinhos, essa era uma linguagem de legitimidade compreendida. Nas primeiras décadas após o seu surgimento, o Kanato de Astracan continuou a existir em um mundo onde a Ordem da Horda ainda funcionava. Mesmo após a dissolução da Horda de Ouro, no século XV, ainda havia a Grande Horda, que seguia reivindicando ser a principal herdeira do poder dos Chingízidas.
Isso fazia com que os cães de Astracan tivessem que considerar os interesses da Grande Horda, principalmente sobre legitimidade. O reconhecimento, ou sua ausência, do cã da Horda seguia sendo fator importante para a nobreza das estepes. Ao mesmo tempo, a Grande Horda não tinha mais os mesmos recursos e não controlava a região com rigor, agindo mais como árbitro político que como suzerano real. Ao mesmo tempo, a Horda Nogai expandia sua influência. Ao contrário da Grande Horda, os Mirzas Nogais não reivindicavam a herança simbólica dos Chingízidas, mas controlavam vastas áreas das estepes ao redor do Baixo Volga. Eram eles que cada vez mais se tornavam o verdadeiro apoio, ou ao contrário, uma ameaça para os cães de Astracan. Após o ano de 1480, quando a influência da Grande Horda enfraqueceu drasticamente, essa dependência só aumentou. O centro da Horda continuou existindo por mais de 2 décadas, mas seu papel na política regional diminuía rapidamente. A derrota final da Grande Horda, em 1502, privou o Kanato de Astracan da última fonte externa de legitimidade da Horda. Como resultado, no início do século XVI, o Kanato se viu em uma situação fundamentalmente nova, quando o antigo modelo de existência baseado em manobras dinásticas e reconhecimento externo começou a apresentar falhas sistêmicas. Antes de continuarmos, vamos nos aprofundar na economia, pois esse fato será bastante importante na história do Kanato. Hadzi Tarkan era importante não porque o Khan residia lá, mas porque o dinheiro passava por ele. Quase tudo o que tornava o Kanato viável não estava relacionado à terra nem à força militar, mas sim ao movimento de mercadorias, pessoas e caravanas. O Baixo Volga, nos séculos XV e XV I, era um corredor, e quem o controlava automaticamente se tornava participante do grande jogo. Hadzi Tarkan era um importante centro comercial e a principal fonte de renda dos cães. Mercadorias eram transferidas, navios trocados e taxas alfandegárias pagas ali. Diferente dos estados das estepes, que sobreviviam de saques, o Kanato de Astracan lucrava permitindo a passagem de riquezas por seu território. O peixe e o sal ocupavam um lugar especial. A pesca de esturjão e os lagos de sal proporcionavam uma renda estável, que não dependia de uma expedição bem-sucedida ou de um ano ruim. Esses recursos eram essenciais para todos, por isso aceitavam pagar por eles. Eram justamente esses ganhos silenciosos que tornavam Hadzi Tarkan valioso, mesmo quando o poder do Khan enfraquecia. Mas esse modelo também tinha seu lado negativo. A economia do Kanato dependia demais do mundo exterior. Bastava que as relações com a Crimeia, as hordas Nogai ou Moscou se deteriorassem e o comércio caía imediatamente. As caravanas mudavam de rota e o tesouro do Khan começava a esvaziar. E foi nessa situação, sem uma base militar sólida, que o Kanato teve que entrar no jogo regional, onde cada passo precisava ser cuidadosamente calculado. O Kanato de Astracan, em quase toda sua curta existência, viveu sob a influência de jogadores mais fortes, sem agenda própria. O vizinho mais próximo e mais perigoso era o Kanato da Crimeia. A Crimeia via o Baixo Volga como sua zona de influência, então os cães interferiam nos assuntos de Hadzi Tarkan, apoiando ou destituindo pretendentes ao poder. A Horda Nogai tinha um papel diferente, sendo uma união de clãs, não um estado centralizado. Sua nobreza costumava decidir o destino do Kanato diretamente. Os Mirzas Nogais também podiam facilmente colocar seu candidato no trono, mas também podiam facilmente se voltar contra ele. Acima de tudo, havia o Império Otomano, mesmo que indiretamente. Istambul monitorava de perto a situação regional via Crimeia. Os otomanos estavam interessados no Cáspio, no comércio e em limitar o crescimento de Moscou. Por isso, apoiar o Khan certo em Hadzi Tarkan fazia parte da estratégia deles, mesmo que não se tratasse de controle direto, mas sim de influência. Nesse cenário, o Estado de Moscou passa a se destacar mais. No final do século XV, quando Ivan III expandia sua influência, principalmente por meio da diplomacia, o reino ainda não partia para conquistas diretas no Volga, mas já atuava ativamente com os khans através de embaixadas, tratados e privilégios comerciais. No início do século XVI, as embaixadas de Moscou apareciam cada vez mais em Kadzhi-Tarkan. Formalmente, tratava-se de comércio, amizade e benefício mútuo.
Moscou oferecia proteção contra a Crimeia e os Nogais e em troca esperava lealdade e livre passagem pelo Volga. Para os cães de Astracan, isso parecia um compromisso razoável. Eles viam a aliança com a distante Moscou como menos perigosa que depender dos vizinhos próximos e agressivos. Соседей. O reinado do Khan Abdul-Rahman foi decisivo. Na primeira metade do século XVI, ele se aproximou de Moscou e reconheceu seu patrocínio, afastando-se de aliados vizinhos. Moscou apoiava suas reivindicações ao poder e agia como árbitro nas disputas dos Khans, mas essa amizade tinha seu preço. Cada vez que Moscou ajudava um Khan, ela consolidava para si o direito de intervir nos assuntos do Kanato. Até meados do século XVI, os governantes de Astracan já não podiam ignorar a opinião dos embaixadores de Moscou. E o Khan, que não agradava a Moscou, corria o risco de perder o apoio e, consequentemente, o poder. Porém, os problemas internos do Kanato de Astracan começaram antes mesmo da intervenção de Moscou, quase logo após sua formação como Estado independente. Em menos de um século de história do Kanato, cerca de 13 Khans se sucederam aqui, sendo que alguns deles retornaram ao trono 2, às vezes até 3 vezes. Essa troca constante por si só indica a ausência de um mecanismo estável de transferência de poder. Uma das figuras mais emblemáticas desse período de crise foi o Khan Yamguchi. Seu governo ocorreu sob constante pressão e conflitos. Buscando fortalecer sua posição, ele apostou no Kanato da Crimeia e, por meio dele, no Império Otomano. Esse foi um passo lógico do ponto de vista da política das estepes, mas nas novas condições resultou em isolamento de Moscou e perda de parte do apoio interno. Boa parte da nobreza não queria arcar com pressão externa e risco de guerra por essa escolha. Mais uma mudança de poder levou ao retorno de Dervish Ali ao trono, mas desta vez já com o apoio direto de Moscou. Em 1554, as tropas de Moscou ocuparam Hadji-Tarkan, sem resistência séria, garantindo assim o poder dele. Acontece que Dervish Ali acabou sendo um Khan, cuja legitimidade dependia de uma força externa e não de autoridade interna. Para parte da nobreza de Astracan, ele era apenas uma figura temporária imposta de fora. Provavelmente, tentando reconquistar o favor deles, Dervish Ali decidiu mudar de lado e buscar apoio da Crimeia e do Império Otomano. Mas essa tentativa de agradar aos dois lados só acelerou o desfecho. Para Moscou, isso foi a confirmação de que o esquema de um Kanato dependente não funcionava mais. E em 1556 foi tomada a decisão de agir diretamente. Na primavera, o exército de Moscou avançou para o Baixo Volga. A campanha, embora pequena, foi cuidadosamente planejada e o momento escolhido com precisão. O Kanato de Astracan não dispunha de um exército estável, nem de aliados prontos para intervir imediatamente em sua defesa. O Kanato da Crimeia lidava com seus próprios assuntos e o Império Otomano não teve tempo ou não achou necessário reagir. A nobreza Nogai, como antes, preferiu esperar sem arriscar nada pelo Khan, cuja situação já parecia sem esperança. Os destacamentos de Moscou destruíram Hadji-Tarkan sem resistência séria. Uma parte significativa da nobreza local ou não se opôs, ou já havia passado para o lado do vencedor. Dervish Ali fugiu, perdendo o poder definitivamente. Com isso, o Kanato de Astracan deixou de existir como entidade política. A decisão de Moscou foi tomada da forma mais rígida possível. O poder do Khan não foi mantido nem mesmo de forma nominal, como às vezes acontecia antes. O território do Kanato foi diretamente incorporado ao Estado de Moscou, sob o comando de um voivoda. Isso significava uma rejeição completa da antiga política de compromissos e alianças temporárias. Logo ficou claro que a cidade antiga também não era adequada para as novas tarefas. Moscou precisava não de um centro comercial como os Khans, mas de uma fortaleza para controlar o delta do Volga e repelir ataques da Crimeia e do Império Otomano. Por isso, decidiu-se transferir o centro para próximo da foz do rio, iniciando a construção da nova Astracan. O Kanato foi o desfecho natural da política do Volga de Ivan, o Terrível. Após a tomada de Kazan em 1552, foi justamente Astracan que fechou a questão do controle total sobre o Volga, desde o curso superior até o Cáspio.
Isso foi uma virada estratégica. Agora, o Estado de Moscou finalmente ultrapassava os limites da Rússia Nordeste e se transformava em uma potência atuando no espaço euroasiático. O Kanato de Astracan desapareceu porque o mundo em que ele existia deixou de funcionar. A política de equilíbrio entre alianças temporárias e constante manobra entre vizinhos poderosos era eficaz na época da Horda, mas se mostrou impotente diante de um Estado centralizado de novo tipo. Bom, por hoje é só. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Tchau a todos! Пока.